Olá, seja muito bem-vinda ao meu lar. É com muita alegria que eu te recebo à mesa para hoje compartilharmos algumas dicas sobre etiqueta e mesa posta. Mas antes eu preciso da sua ajuda para prepararmos a mesa. Vamos juntas? Vem comigo! E para darmos início a essa aula tão especial, eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Colossenses 3:23, que diz assim: tudo o que fizeres, fazei de todo o coração, para o Senhor e não para os homens. Que essa palavra fique no seu coração e que você coloque em prática. Tudo que você colocar a mão nas coisas do seu lar, você sempre pense: Senhor, estou fazendo para o Senhor e não para os homens. Dessa forma, você fará tudo com muita excelência. E agora me responda: quantas decisões importantes da vida acontecem em uma mesa? Negócios, reconciliações, discussões, conversas familiares, alinhamento, discipulado espiritual e mudanças. A mesa é um lugar onde a mente fica mais inteligente, o espírito mais forte, o corpo mais saudável e a alma mais feliz. Etiqueta é a arte de fazer as pessoas se sentirem mais honradas e mais felizes. E por que etiqueta é tão importante? Ela é importante na vida pessoal, profissional e espiritual. Na pessoal, ela aumenta a autoconfiança, evita constrangimentos, melhora relacionamentos e desenvolve empatia. Na profissional, a mesa é o lugar de muitas decisões. Em jantares, cafés e almoços, muitos negócios são fechados. A etiqueta abre portas, fortalece reputação e cria oportunidades. E na espiritual, ela revela o amor ao próximo, humildade, respeito e testemunho. A forma como tratamos as pessoas à mesa revela quem somos fora dela. Vamos aos 3 passos antes, durante e depois da refeição que você vai colocar em ação como convidado. Quando você chegar na casa, sempre aguarde para o anfitrião indicar o lugar à mesa. Pode ser que o lugar já esteja marcado ou que ele vai te indicar aonde você deve sentar. Quando você sentar, sente-se com a postura ereta, sempre com os ombros encaixados e com a coluna bem retinha. E outra coisa, deixe os seus pertences pessoais fora da mesa. No máximo, hoje em dia a gente traz o celular, mas também a regra de etiqueta diz pra gente não levar o celular à mesa, porque a mesa é um momento de compartilhar momentos. Então, se você puder evitar o celular, evite. Por último, o guardanapo sempre no colo. Você pode tirar e colocar ele e acomodar ele no seu colo. Passo depois que a gente começa a se servir, sempre aguarde o anfitrião primeiro para você se servir, depois você vai. Ou ele vai te dar uma ordem de como fazer o serviço, ou o serviço já vai estar à mesa. Mas sempre aguarde pelo anfitrião para começar a refeição. Talheres de fora para dentro, esse é o padrão. Então, todos os talheres que estiverem à mesa sempre serão utilizados. A gente só monta a mesa com aquilo que vai ser usado. Se tudo que você estiver ver na mesa, provavelmente, certamente, você vai precisar usar. Então, comece por de fora para dentro. Isso principalmente em jantares. Uma dica extra: a maioria das pessoas são destras, mas a organização do talher à mesa sempre é garfo à esquerda e faca à direita. Quando você for começar a comer, você simplesmente pega os talheres, troca de lado e pode comer normalmente com a sua mão guia. Não fale de boca cheia. Importante, leve sempre o alimento à boca e nunca o corpo até o alimento. Isso é uma regra totalmente fora da etiqueta. Sempre pegue os alimentos e leve à tua boca. Agora é a dica de ouro para você se comportar bem dentro das regras de etiqueta. Vou te dar 3 dicas aqui. Nunca use os cotovelos à mesa. Às vezes use o antebraço e sempre use o pulso. Essa é a postura ideal para se manter com elegância e etiqueta à mesa. Quando terminar a refeição, sempre agradeça o anfitrião, despeça-se cordialmente e ofereça ajuda se apropriado. Muitas vezes nós queremos juntar toda a louça, seja em café ou em qualquer lugar que nós estamos, para ajudar o garçom ou ajudar a anfitriã.
Se ela pedir, se ela disser, se ela liberar para você que aceita ajuda, ok. Mas se não, não faça, que também é deselegante. Gratidão é a última regra de etiqueta. Sempre agradeça pelo convite. Agora, vamos colocar em prática as regras de etiqueta como uma anfitriã. Que lado que vai o guardanapo, a taça, a xícara, os talheres? Meu Deus, são tantas coisas que nem sei por onde começar. A xícara é para baixo, que lado que é a alça da xícara? Para que tanto talher? Vamos descobrir juntas como montar uma mesa simples de café, mas com muito carinho e gentileza. A regra sobre a xícara: nunca de cabeça para baixo, sempre com a boca para cima e a alcinha do lado direito, que é a mão direita, que é a destra, que a maioria das pessoas tomam. Então, ela sempre será dessa forma, boquinha para cima e alcinha para a direita. E já a colher tem a colher própria para ela, e aqui eu vou deixar dois modelos para você ver a diferença. Existe a xícara de café e a xícara de chá, e existe a colher de café e a colher de chá. Elas são diferentes. Porém, geralmente numa mesa posta, hoje aqui no Brasil principalmente, nós montamos a mesa sempre com a xícara de chá. Porque primeiro que ela é maior, então ela vai pedir a colherzinha maior. Se você quiser na sua casa montar com a xicrinha de café, então você vai ter que ter a colherzinha de café, que ela é menor, para montar junto com ela, tá bom? Porque senão, olha só, tem muita diferença de tamanho. Então, normalmente a gente monta as mesas de café com a xícara de chá. A colher, ela é sempre colocada embaixo da alcinha, com a colher para cima e o cabo para baixo. E também um outro modelo de colocar, você pode colocar acima da xícara aqui, a colher para a direita, para a esquerda, e acima da xícara, assim como eu estou montando. Então, essa é a diferença das duas. E se o seu convidado não usa açúcar, você também não precisa colocar, a gente só coloca na mesa o que a gente vai usar. Você pode montar assim também, se os seus convidados não usam açúcar, né? Não tomam com adoçante nada. Café purinho hoje é muito comum muitas pessoas também tomarem café assim. Da mesma forma, se for servir na maior, e os seus convidados não tomam, né? Não tomam açúcar, não comem açúcar e também adoçante. Então a regra da xícara está aqui. Eu vou montar com esse jogo. E o que vem primeiro? Aqui eu já vou dar uma dica para você. A minha mesa está montada com toalha. Então eu poderia colocar jogo americano ou não, porque eu poderia montar muito bem o jogo sobre a toalha, tá? Mas eu já quero deixar aqui uma dica para você. O jogo americano, ele tem vários formatos. Ele tem esse aqui, que é em corda. Esse aqui que é de MDF, que daí tem para vestir, você pode comprar outros modelos, ficar com a base de madeira e só trocar o tecido de cima. Ele é redondinho também. Aí tem os retangulares de tecido, eu trouxe aqui um modelinho bem simples e pequenininho. E tem os de crochê também, que eu amo, particularmente eu amo bastante, eu ia montar a mesa com esse. Porém, a minha mesa está com toalha, como eu disse. Então, para essa composição, não ficaria legal colocar nem esse e nem esse. Mas esses dois vai super bem aqui. Se eu não tivesse com a toalha, eu poderia montar o jogo com esses dois, tá bom? Isso nós estamos falando para mesa de café. Depois eu vou falar sobre jantar. Escolhi a toalha, já coloquei o jogo americano redondo aqui de corda. Vou colocar primeiro o prato de sobremesa. Esse prato é bem especial porque ele tem uma frase, então eu coloco ele com a frase virada para convidada. Eu posso usar a xícara dentro do prato ou acima à direita, do jeito que eu achar melhor, tá? Você pode montar das duas formas. E dessa forma eu também posso colocar o guardanapo sobre o prato, e se eu colocar a xícara dentro do prato, eu coloco o guardanapo sempre à esquerda. E já vou falar as ordens dos talheres. Vou deixar aqui acima. E aí sempre um copo ou uma taça para beber água, suco, refrigerante, tá? Do ladinho da xícara. Guardanapo sempre à esquerda, como eu disse. Você pode usar guardanapo de tecido. Se for de papel, você nunca usa porta-guardanapo no guardanapo de papel. Mas nada impede você usar guardanapo de papel na mesa posta, tá? Isso não é feio ou fora de regra, tá bom? Coloquei aqui e agora vem os talheres. Aqui eu tenho 3 talheres de sobremesa. A colher de sobremesa, a faca e o garfo. Gleice, precisa usar todas?
usa o que você vai servir. Se eu for servir só um bolinho que dá para comer de colher, eu só monto a mesa com colher. Se eu for servir algo que precisa cortar, um pãozinho com manteiga, e algo que precisa usar o garfo, eu uso garfo e faca. E se eu for usar coisas que precisam cortar e mais sobremesa que precisa usar a colher, eu uso os três. Vou montar com ela completa. Facas sempre à direita, com o corte para dentro, então eu coloco ela sempre na beiradinha do prato, uso a base do prato como imaginando uma linha imaginária aqui, e eu coloco a base da faca com o corte para dentro, o garfo da mesma forma no lado esquerdo, e depois eu vou contar a história por que cada lado é importante, por que existe os lados hoje em dia, tá? Coloco aqui na mesma coisa, imagina uma linha aqui, coloco ele do lado do prato esquerdo. A colher, ela pode ser usada de dois lugares, ou do lado da faca, no mesmo alinhamento, ou se ela fosse aqui, ela sobe no prato e vai nessa direção acima do prato. Aqui também é uma forma de usar e fica bonitinho também. O prato, a mesa já fica composta e fica lindamente montada. Essa é uma mesa simples de café que está montada, poderia estar montada assim também. Ó, segunda forma e terceira forma. E o guardanapo eu também posso montar, fazer lacinhos, eu posso colocar, mudar o porta-guardanapo, exemplos, tem muitas opções, você pode procurar na internet, inclusive, que tem opções de dobras lindas, né? Eu fiz aqui o mais simples, tá? Tudo comprado em lojas de departamento, com valores bem justos, tá bom? Essa é uma forma de montar o café e assim seguir as regras que eu acabei de ensinar para você. Vou montar uma mesa agora de jantar. Aqui eu tenho algumas opções e eu vou contar uma história sobre o suplá para você. Eu mostrei anteriormente esse modelinho. Esse modelo, ele é um modelo reto e esse modelo reto ele não chama suplá. O verdadeiro suplá é este aqui, que tem um dentinho para baixo. E para que foi criado o suplá? Tão somente para ser um apoio do prato raso. Então o verdadeiro suplá, ele é o que é para suportar, vamos dizer assim, para apoiar tão somente o prato raso, ou seja, o suplá que tem o dentinho, ele não é utilizado para cafés, para mesa de cafés, ele é utilizado somente para mesas de almoço e jantares, porque é para o prato raso. Outra dica, sobre a toalha, o tecido e o jogo americano. Eu montei aqui a minha mesa novamente, está com a toalha. Mas, se ela não tivesse com a toalha, eu poderia colocar um joguinho americano embaixo, junto com o suplá. Essa composição funciona numa mesa limpa, uma mesa de vidro, uma mesa de madeira, tá? Mas, se você não quiser, não é obrigatório. Em lugares, em restaurantes, geralmente, em aniversários, casamentos também, a mesa é montada com toalhas, então o suplá é colocado em cima. Na sua casa, se você quiser colocar sem toalha e só o suplá, também pode. Deixa a mesa bem higienizada, porque eu vou te mostrar que os talheres são colocados à mesa, tá? Então tem várias formas de montar. A que eu escolhi para mostrar para você, então eu te dei a dica, você pode usar um jogo americano embaixo, sem a toalha, então a mesa, jogo americano e o suplá, ou toalha, o suplá, ou mesa e suplá. Grave isso aí. Eu escolhi, então, o suplá, vou colocar meu prato raso aqui, depois eu vou mostrar com o prato fundo, tá? Regras de talheres é a mesma do café, então, vamos ir limpando aqui para ficar a mesa mais limpa. Eu já coloquei aqui o guardanapo, o porta-guardanapo no tom, né? Eu quis escolher esse. Posso colocar acima do prato? Posso. Então, ó, esse modelinho eu vou usar aqui dentro do prato, tá? Os talheres, os copos, vem o copo de água, qualquer taça ou um copo normal, primeiro à direita acima e depois, se for servido, vinho, se for servido, qualquer outra bebida, se for espumante, a taça de espumante, se for servido vinho tinto, a taça de vinho tinto, se for servido vinho branco, a taça de vinho branco. Aqui é a tacinha do vinho, tá? E os talheres, mesma coisa. Garfo à esquerda, na linha do prato. Faca à direita com corte para dentro na linha do prato. Colher, se for usar, à direita. Nesse caso eu não vou servir sopa, então eu não vou usar. Do lado da faca, né? E a sobremesa, se tiver acima do prato, nessa posição.
Então, se eu sinalizar aqui e já montar essa mesa, é porque vai ter a sobremesa, tá? E provavelmente que vai vir o prato depois. Essa é uma composição bem simples, montada. E aí, se eu for servir uma sopinha de entrada, eu posso ter tanto o prato fundo para segurar o prato, para manter o prato assim, e os dois aqui, como eu posso ter só o prato fundo, e daí eu posso colocar o porta-guardanapo aqui, só o prato fundo de sopa, e daí eu venho com a colher de entradinha, então vai ter uma entrada de sopa, certo? E posso ter também um bowl, que sinaliza que vai ter um consumezinho, uma entradinha de sopa. Depois que você termina, você vai deixar os talheres aqui e vai vir alguém, vai retirar e você vai ir para os próximos pratos com os talheres, de fora para dentro, tá bom? Vamos lá então com a história, porque o garfo e a faca e as regras aqui da montagem. Sempre então, os femininos para o lado direito e os masculinos para o lado esquerdo. Então, a faca direita, a colher do lado direito, o garfo do lado esquerdo, o guardanapo do lado esquerdo ou dentro do prato, tá? Isso é uma regra, você pode montar. Você pode montar do jeito que você quiser, ó. Um outro formatinho de montar. Colheres e talheres de sobremesa, aliás, colher de sobremesa sempre acima do prato. E as taças e os copos sempre à direita, na ordem de baixo para cima, na ordem que vai ser usada também. Qual que é a história da faca? Antigamente, muito antigamente, as regras de etiquetas, elas nasceram desde da Grécia, desde os antigos reis. Então, começou-se isso na Europa, a intenção de manter uma civilização quando fossem ter as refeições. Na época não existia nenhum utensílio, a única coisa que foi criada primeiramente foi a faca. Como antigamente se comia com as mãos, a faca era o único utensílio que ajudava a cortar as carnes para as pessoas comerem os alimentos, porque as pessoas se alimentavam com as mãos. Como a maioria das pessoas são destras, aonde eles usavam a faca? Na mão direita. Então, eles usavam a faca na direita e comiam com a mão mais fraca, comiam com as mãos. Então, quando eles viram a necessidade de criar um outro utensílio, a faca ela já ficava na mão direita. Então, ela permaneceu onde ela nasceu, ela ficou à direita. Depois que veio o garfo, então, teve-se, né, a ideia de colocar o garfo do lado esquerdo. Então, essa da onde, né, a história da onde nasceu a regra inicial de etiqueta e até hoje é usada. E uma coisa que eu quero também compartilhar com você é que aqui no Brasil, muitas regras foram se mudando. Vou dar um exemplo. O guardanapo, ele sempre quando você está usando, você coloca ele no colo. E eu preciso ir ao banheiro, eu preciso me levantar, vou cumprimentar alguém, onde que eu coloco? A regra original da etiqueta diz, né, a regra francesa da etiqueta diz que é pra gente colocar na cadeira. Porém aqui no Brasil, por uma questão até de higiene, né, das questões de higiene das cadeiras e dos lugares onde você vai, nós brasileiros mantemos o guardanapo sempre do mesmo lado que ele estava. A gente deixa o guardanapo e se levanta a mesa. Quando a gente volta, a gente pega o guardanapo e coloca de novo no colo. Então, essa é uma regra que aqui no Brasil, o Brasil mudou muitas coisas das regras, né? Inclusive as cores. Hoje a gente monta mesas coloridas, a questão do suplás que eu mostrei. O Brasil, nós somos um país, né, muito criativo, mas as regras formais, elas são mais refinadas e assim, não, é sempre usar copos transparentes, os pratos brancos, o jogo americano sempre mais neutro, os talheres prata ou dourado, então não tem muito essa cultura de cores de xícaras diferentes, cores de taças douradas, hoje que tem rosas, azul, isso é mais culturalmente nosso, do Brasil. Mas as regras originais da etiqueta, ela manda, né, que seja tudo mais formal. Vou deixar aqui algumas imagens para você de montagens de mesa, você aproveita, printa a tela, vai pausando, vai olhando, se você ficar com alguma dúvida, me manda que eu respondo para você. Espero que você tenha gostado dessa aula de etiqueta que eu preparei para você, com muito carinho, e coloque em prática, e quando você montar a mesa para os seus familiares, você lembra de mim e me marca. Mas eu quero deixar uma dica de ouro para você. Tudo isso que eu ensinei é muito importante. É importante a gente colocar em prática para que nós possamos ser pessoas melhores e nos comportarmos melhores nos lugares e com as outras pessoas.
Mas mais importante do que todas essas regras, eu quero dizer para você que são pessoas. Se importe em servir as pessoas com amor e com gentileza. Pessoas sempre vão ser mais importantes do que regras. Mas faça tudo como para o Senhor, não para os homens, porque dessa forma você vai estar fazendo com excelência. Etiqueta é a gentileza em forma aí de materialização, né? A gentileza materializada na mesa. Que você possa pensar também nos detalhes além da refeição, detalhes que acolhem, detalhes que demonstram carinho e detalhes que vai mostrar como você se importa com aquela pessoa. Um beijo grande, fica com Deus e até um próximo momento à mesa.